Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos. Esse episódio não é uma história, é mais um aviso, uma comunicação, boas-vindas também. Mas se você precisa de uma história hoje, procure algum dos outros episódios. Você já ouviu minha história sobre pigmentos azuis? Ou outra grande favorita, livraria de rua? Escolha a que você preferir para dormir. Ou continue escutando esse episódio se quiser saber um pouco mais sobre o podcast, dicas de dormir e planos para essa temporada. Às que estão chegando agora, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aconcheguem-se. E para os ouvintes antigos que estavam esperando a nova temporada, obrigada por voltarem. Meu nome é Luísa Luze e eu que criei esse podcast. Eu costumava dormir muito mal e me incomodava muito com isso. Então, depois de muita dificuldade, muitas manhãs perdidas, eu finalmente consegui criar uma rotina boa de sono. Uma rotina confortante e confortável. Além disso, o gênio criativo estava frequentando minhas horas vagas, por assim dizer. Então, o podcast é isso. É um modo de compartilhar meus truques para pegar no sono e minhas pequenas histórias que queriam existir no mundo. A gente sabe que nem todos têm a mesma dificuldade com o sono. Algumas pessoas têm dificuldade para ir dormir, outras para permanecer dormindo. Existem vários fatores, cada situação um pouco diferente. Uma das coisas que ajudam é criar uma rotina de sono. Funciona com bebês e funciona com adultos. Mas o cérebro adulto precisa de alguns passos extras. A história de Ninar é isso. É como uma área de pouso. Um lugar seguro e confortável para distrair o seu cérebro de um jeito específico que induz ao bom sono. Escolha qualquer um dos episódios, aquele que você gostar mais, e coloque para reproduzir uma meia hora antes da sua hora preferida de sono. Algumas das histórias são sobre lugares que eu gostei de visitar, coisas que eu gostei de fazer. Eu tenho alguns episódios dedicados a origamis, por exemplo. Outras são sobre história ou poemas que eu gostei de ler. Às vezes são divagações ou
investigações sobre curiosidades, personalidades históricas, enfim, temas variados. Sempre uma história simples e agradável, que eu conto 2 vezes. É tudo uma questão de expectativas e recompensas. Por isso eu leio de novo a história, te contando bem devagarzinho da segunda vez, para você chegar bem no adormecer. Isso é porque aqui no podcast, nesse podcast, o objetivo é ajudar você a pegar no sono. E que seja um bom sono, que seja um sono profundo, restaurador, agradável. Por isso, a história é como um ambiente suave, para você se distrair de um jeito específico, que vai levar ao bom sono. Mas deixa eu reforçar alguns clichês inofensivos a respeito de como dormir bem. Lembrando que eles são clichês porque geralmente funcionam. Mas, é claro, com a ressalva de que a vida é uma coleção de improbabilidades. E cada pessoa é diferente. Então, nem tudo funciona com todo mundo. Nem todo mundo precisa de todos os passos. Alguns são mais fáceis. Outros podem ser coisa que você já faz. Primeiro passo. Procure roupas confortáveis para dormir. Roupas que não apertam. Onde os seus movimentos naturais de sono não sejam restringidos. E também, se possível, roupas que sejam apenas para dormir. E evitar ir para a cama muitas horas antes do seu horário de sono preferido. É que ficar muito tempo na cama induz o seu corpo a desassociar a cama com o local de dormir. Do mesmo modo que permanecer usando a mesma roupa do dia quando você vai dormir, é como se você eliminasse as separações entre o período acordado e o período de estar dormindo. Então é como você durante o dia está cansado, e durante a noite, mesmo que você esteja cansado, você não consegue relaxar plenamente para dormir. E um dos truques é justamente isso, é você separar essas 2 fases da vida, tipo, intencionalmente, sabe? Isso ajuda bastante. Agora, isso, evitar ficar muito tempo na cama, trocar de roupas confortáveis. Todos esses são passos simples e eles talvez alterem a sua rotina, mas mudar a rotina é parte da solução para você pegar no sono mais fácil se você está sentindo dificuldade com isso. Um segundo passo é a respeito do ambiente onde você vai dormir. O local onde você dorme interfere também na facilidade ou dificuldade de pegar no sono e que seja um sono de qualidade. O ideal é poder ter horas ininterruptas de pouco distúrbio físico, no sentido de buscar deixar o ambiente escuro, silencioso, calmo, seguro.
nenhuma dessas condições é sine qua non. Não são condições necessárias e suficientes. Mas são fatores que aumentam a chance de ter um bom sono, um sono restaurador. E sabe, os nossos cérebros precisam dormir. Nós precisamos dormir. Nós que somos nossos cérebros precisamos dormir. Tanto para processar nossas emoções e memórias, como para descansar e estabilizar nossos neurotransmissores. Então, não é só a respeito de ficar parado, descansando fisicamente. Você precisa descansar a sua mente. Dar uma desacelerada para, de fato, processar o dia a dia. Até animais no fundo do oceano, onde a luz não alcança, seguem um ritmo circadiano. Alguma ressonância com a alternância de dia e noite, de alta atividade e baixa atividade. São muitos fatores envolvidos. Afinal, o sono é uma atividade de corpo inteiro, desocupando todos os nossos sentidos, gradualmente, em ciclos de sonho e sono pesado. Então, tem vários passos que você faz de acordo com a sua conveniência. Vestimenta, localização, altura dos seus travesseiros. Como for melhor para você. E sobre o podcast, como eu falei, cada episódio eu conto uma história. Eu que escrevi a história, geralmente. Se eu estiver citando alguém, eu digo quem é. Pensei em ler alguns poemas para vocês no futuro. Mas, voltando. Cada episódio eu conto uma história original para você. Sem muita história, mas rica de detalhes interessantes e agradáveis, para justamente ser esse espaço, né, de esse ambiente calmo e agradável para você. E aí eu conto a história 2 vezes, a mesma história, porque isso ajuda a pegar no sono mais fácil. E antes da história, para te ajudar a pegar no sono, eu quero que você tente algumas respirações profundas e calmas. Eu sempre peço isso, para respirar profundamente algumas vezes antes de começar a história. A respiração calma e controlada ajuda a pegar no sono. A repetição, ora intencional, ora mecânica e automática, da respiração acalma o seu sistema nervoso central. E aí eu vou te contar uma história num ritmo e com temas que vai acalmar o seu sistema simpático. Então a gente está tentando induzir o seu sistema central a ter uma resposta específica. Se você quiser pensar nisso com um pouco mais de fantasia, podemos pensar que a criação de uma rotina de sono é como um feitiço. Afinal, são vários passos e rituais que criam rotinas mentais e físicas em sincronia para você dormir bem.
descansar profundamente e acordar bem no dia seguinte, através de palavras e certas ações. É criada uma circunstância no mundo, um bom sono. Espero que você tenha gostado da última temporada. E se quiser, deixa um comentário me contando qual foi o seu episódio favorito. Às vezes eu quero contar 1000 histórias para vocês. Mas primeiro, precisamos cobrir alguns conceitos úteis para essas outras histórias. Do mesmo modo que eu precisava falar do romântico Castro Alves, antes de falar do poema dele, na temporada passada. Eu quero te contar de um lugar que eu fui recentemente. Eu fui numa praia cheia de seixos, sem areia. E a história de como aquelas pedras acumularam ali precisa de um pouco de introdução. Então, se eu falei tanto de humanismo da última vez, dessa vez teremos temas mais científicos. Mas sempre agradáveis, não se preocupe. Eu espero que você goste e durma bem. Espere novos episódios no início da semana. Ou revisite o seu episódio favorito, quando quiser. Dê uma olhada na campanha no Apoia-se e recomende o podcast para amigos. Então vamos lá. Apague a luz, deixe o celular carregando, escolha a sua história favorita e coloque um temporizador para parar o episódio ao fim da reprodução. E durma bem.